Opa, cheguei! Como vocês estão sabendo, né? Eu hoje estou com uma missão diferente. Para aqueles que já me conhecem, né? Tive que aceitar uma demanda aí, tá? Na parasitologia. Bom, eu como um profissional da área de análise clínica, vocês sabem, muitos aí já me conhecem, eu sou farmacêutico, bioquímico, tá? Então eu trabalho com todas as áreas dentro do laboratório. A parasitologia, a uroanálise, a microbiologia, que é onde eu atuo mais, na universidade principalmente, imunologia, virologia, tá? Que mais? Hematologia e outras coisitas mais. Legal? Beleza. Mas nada que fuja a nossa competência. Por quê? Com a minha formação, vocês sabem que dá tranquilamente para a gente discutir esse assunto. Para os que não me conhecem, eu tenho um mestrado, doutorado, sou graduado em farmácia, bioquímica, também na biologia, ciências naturais, tá certo? Médico veterinário, ok? E professor universitário, Universidade Federal e Universidade Estadual. Faço isso porque eu adoro passar um pouco do meu conhecimento para aqueles que querem. E vocês vão ver que no final vale a pena a gente ter conhecimento e estudar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu chamar o nosso PDF para a gente começar. Tá? Então, protozoários gastrointestinais. Então, nós vamos falar deste bloco e hoje vamos falar a introdução sobre parasitas intestinais, ou seja, os micro ou macro parasitas, mas vamos dar ênfase a os que estão no trato gastrointestinal. Legal? Parasitas intestinais. Ora, o Brasil é um país tropical. Nós temos uma mudança brusca, tá? Nas nossas temperaturas, tá? No nosso clima, tá? Até mesmo uma mudança ou uma diferença cultural por região. E o principal fator que nos atinge, tá? Com relação a parasitas intestinais é justamente a desigualdade social, cultural, econômica. Por quê? Porque nós sabemos que parasitas intestinais vão estar presentes no meio ambiente e nós vamos adquirir principalmente através de alimentos, através da água, tá certo? A falta de saneamento. Então, em regiões mais pobres, em regiões onde o índice educacional é baixo, vamos dizer assim, tá certo? Ou não existe muitas vezes, o índice alto de parasitose intestinal, tá? Com certeza vai estar, tá? Acima daquele desejado que nós gostaríamos de ter. Mas tudo bem. Vamos para frente. Beleza. Olha só. O nosso conteúdo deste bloco é justamente esse. Tá? Hoje, parasitas intestinais. É para estar azul ali. Aí na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre métodos parasitológicos qualitativos. Tem muito assunto interessante sobre isso, muitos métodos. Você, futuro técnico em análise clínica, você vai usar um desses métodos, no mínimo um, mas existem vários, você precisa saber. Nós vamos falar de tricomonas. Tricomonas, por exemplo, principal, Tricomonas vaginalis,
parasita importantíssimo que está nesse conteúdo. Nós vamos falar de giardia e neospora, tá? Giardias principalmente, porque atinge com certeza, tá, uma juventude, a criança, tá? Porque é justamente o ciclo dela que é mais importante. Nós vamos ver. Etamoeba, as amebas histolítica coli. Ameba, você já ouviu falar, com certeza. Toxoplasma, tá? E balantidiose. Toxoplasma gold, um parasita onde nós vamos pesquisar no sangue. É muito importante. Criptosporídeo e sarcocisto. Tá? Criptosporídeo é um parasita, tá, emergente e que hoje ele surge principalmente devido à grande quantidade de pessoas imunodeprimidas que nós temos. E no nosso bloco, roteiro, parâmetros hematológicos, tá, nas parasitoses. Ou seja, como é que nós enxergamos o exame de sangue, tá, e que ele possa ser um indicador de presença de parasita no indivíduo. Muito bem. Vejamos. Vamos lá. Você seria capaz de enumerar 5 parasitas intestinais? Eu estou perguntando. Vai, começa aí, fala. 1, diga outro. 2, não, 3, 4, 5. Será? Ah, mas pelo menos você pode ter dito aí ameba, né, que eu falei anteriormente, não é verdade? Giardia, que eu falei anteriormente, né? Lombriga, asca lumbricoide e por aí vai. Bom, então se você não enumerou esses 5 parasitas, não se preocupe. Ao término desta intervenção pedagógica, você terá com certeza capacidade de enumerar no mínimo 10 parasitas. Acreditem. O quê? Olha, eu estou há 30 anos, muito mais de 30 anos, trabalhando na educação. Adoro. Beleza? Eu acredito que você vai conseguir. Para que haja, tá, uma parasitose, é importante a gente rever esse triângulo. Relação hospedeiro, relação parasita. Essa relação só vai existir quando os dois estiverem aptos a comunhar para que a doença aconteça. Por quê? Se o hospedeiro está bem de saúde, evita a contaminação, o parasita não vai chegar. Se tem o parasita no meio, mas o hospedeiro evita a ingesta desse parasita, quer seja através de cisto, de ovos, de larva, o parasita também, o hospedeiro não vai ficar doente. Então essa relação é muito importante, tá certo? Se você tem parasita, tá, você é um hospedeiro portador, pode ser portador assintomático, é aquele que tem o parasita e não apresenta a doença, claramente, tá certo? É por isso que muitas vezes nós costumamos fazer exames, tá, de rotina, tá? Exames periódicos, porque muitas vezes você tem uma lombrigazinha que nem sente, mas você está um pouco anêmico, um pouco fisiologicamente, tá, deprimido, tá certo? Suas taxas estão diminuindo, o vigor, tá, está a desejar,
sinônimo de parasitose. Nós vamos ver alguma coisa desse tipo para você ver como é importante. Aquele desânimo pode ser parasitose. Legal, pessoal? Muito bem. Bom, então essa relação é importante você saber. Para que haja, tá, o parasita causando a doença, tem que ter o parasita e o hospedeiro, tá, suscetível. Se um dos dois não tiver, não existe a relação, não existe a doença. Tá certo? É por isso que nós temos que conhecer, tá, os parasitas, tá, para poder ajudar o hospedeiro a se defender. Muito bem. E o que é parasita? Ora, para quem já me conhece, já sabe disso aí. Com certeza. Eu tenho certeza que já sabe. Mas esse conceito de parasita, você não pode deixar de saber. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, é lei, tá? Quem está estudando uma relação de parasita hospedeiro, de doença, buscando o diagnóstico, tem que saber o que é um parasita. E o conceito de parasita, gente, não precisa ser só na parasitologia. O conceito de parasita é para qualquer parasita. Vamos ver, olha só. É aquele que tem como profissão viver às custas do seu vizinho. Opa! Coisa boa, né? Viver às custas do vizinho. Tô nem aí. Coisa feia. Coisa feia. Não é verdade? Pois é. Isso nós podemos levar para o mundo social. Tem alguém aí perto de você que você pode chegar e olhar e dizer: és tu o parasita. Não? Cara, graças a Deus, porque vocês não são parasitas. Mas no mundo tem muitos parasitas, tá certo? Além dos parasitas lumbricoides, dos cistos, tá certo? Dos ovos, das bactérias, tá? Dos vermes, dos fungos, existem muitos outros parasitas. Por essa parte que você está entendendo muito bem. Então tá aí. E cujo trabalho consiste em explorá-lo com economia, sem colocar a sua vida em risco. Oh, coisa boa! É legal. Todo parasita é inteligente. Raros são os parasitas não inteligentes. Mas todos eles são inteligentes. Sabe por quê, pessoal? Ó, pensa com o velhinho aqui. Pensa. Tá? Deixei minha barba crescer, tô dando uma ajeitada nela. Tá? Vamos lá. É para mudar o visual. Antigamente você sabia que eu era o professor do chapéu, agora do chapéu barbudo. Pronto, agora é que não esquece mais. Por que o parasita economiza o hospedeiro? Ou seja, para que ele não morra de imediato. É óbvio. Se ele matar o hospedeiro de imediato, pimba, morreu. Ele vai morrer. Aí não é vantagem. Então o parasita é aquele que vai sugando, sabe? Só no remeleixo, tá? E deixa o remeleixo, ok? Tá vendo como ele é inteligente? Gente. Até os parasitas sabem como protelar, fazer com que o seu hospedeiro viva muito tempo, que é para eles viver também muito tempo. Tá bom? Legal? Joia? Olha, eu estou acreditando que vocês estão entendendo. É um pobre que tem necessidade de socorro para não morrer na rua, mas que tem como política não matar a galinha para conseguir os ovos
Sabe aquela história? A galinha dos ovos de ouro? Ora, se você matar a galinha, você não tem mais ovo. Então os ovos de ouro acabou. Pois é, não pode matar a galinha. Deixa ela pôr ovo, gente. Deixa a galinha botar ovo. Legal, pessoal? Gostaram da comparação aí? Todo mundo agora sabe o que é parasita, não sabe? E não importa. Isso é um conceito geral. Acredite. Até para o seu vizinho, que é um parasita, tá? Tem aquele seu vizinho, ei, menina bonita aí, ó. Ei. Pois é. Fica pedindo açúcar emprestado, pedindo não sei o quê, depois quer outra coisa, não é? Não é verdade? É um parasita. Muito bem. Vamos embora. Parasita, o agente que causa a parasitose. E o que é o parasitismo? Eu perguntei primeiro. Também não pode esquecer. É uma associação obrigatória entre duas espécies distintas, nas quais a dependência do parasita pelo hospedeiro é metabólica, envolvendo a troca mútua de substância. Tá certo? Então veja que neste caso a associação, tá, obriga as duas espécies, tá certo, a trocar, vamos dizer assim, favores. Tá legal? A trocar favores. Tá bom? Então, o parasita está parasitando o hospedeiro, tá? E com certeza ele está alterando, tá? Ou está modificando vias metabólicas para a sobrevivência. Daí, no final, o hospedeiro ser o prejudicado. Então, parasitismo, tá? É bom, tá certo? Para a espécie que está parasitando imediato. O hospedeiro, tá? Ele tem que, como se diz, se virar para não sofrer de imediato. Ok? Muito bem. E quem é que estuda esses parasitas, o parasitismo? Tá? A parasitologia. Parasitologia, tá certo? É a ciência que estuda os parasitas. É por isso que nós realizamos o exame chamado parasitológico de fezes. Pesquisa de parasitas nas fezes. E vários métodos. Hoffman, por exemplo, é o mais utilizado, que é de sedimentação espontânea, tá certo? Mas tem Fausto, tem outros métodos que nós vamos discutir. Muito bem. A parasitologia, na prática, abrange o estudo de protozoários, é uma classe. Geralmente os protozoários, tá, são menores, geralmente os protozoários têm um ciclo, tá, totalmente dependente de hospedeiro, ok? Tá? Onde ele tem cistos. Os helmintos, geralmente os helmintos são vermes mais longos, maiores, que muitas vezes têm um ciclo, tá, externo no meio ambiente, tá certo? E que tem fases muito distintas que nós podemos pesquisar, tá, tanto nos excretos humanos como também no meio ambiente. Tá certo? Aqui em cima nós temos, tá, uma giardia lamblia, é um protozoário. Aqui nós temos o Schistosoma amazônico, é um helminto. E os artrópodes. Artrópodes já são aqueles bichinhos que estão, tá, parasitando a parte externa. Por exemplo, piolho, lenda e
carrapato estão dentro desse grupo, onde a maioria dos parasitas de importância médica e veterinária estão situados. Então, esses três grandes assim, grupos que divide as espécies de interesse para o médico humano e o médico veterinário. Muito bem. Olha, com um detalhe, muitas vezes alguns desses parasitas estão no homem, bem como nos animais. É por isso que é importante a gente conhecer, e vocês vão ver que é mais um setor que o técnico em análise clínica atua na medicina veterinária, no laboratório de medicina veterinária. Muito bem. Como é que se transmite? Claro, de uma forma geral. Depois nós vamos falar grupo, espécie, que tem as suas particularidades. Ingestão com alimentos ou águas contaminadas. No começo eu chamei a atenção. Então, os parasitas, eles podem estar no meio. Por isso aquela relação parasita e hospedeiro, tá certo? Então, ingestão com alimentos ou águas contaminadas. Beleza. Tá? Via parenteral. Opa! Via parenteral. Tá? Inoculados por insetos. Alguns insetos podem picar. Pá. Picou. Cuidado com alguns insetos que eles picam. E inseto que pica, tá, pode ficar marcado. Uma delas vai ficar o parasita. Então, eles são os transmissores do parasita. Então, o inseto, geralmente, ele não causa doença. Mas, ao picar o homem, ele vai ficar doente porque ele inoculou indiretamente o parasita. Hoje nós temos a febre no Brasil e outros países, não só no Brasil, tá? O Aedes aegypti, um mosquito importantíssimo, que novas doenças estão sendo descobertas, tá? Devido ao Aedes aegypti picar o homem e inocular vírus. É só um exemplo. Então, via parenteral, etc. Isso é a forma passiva. E ativa? Direto na pele. Direto na pele. Então, veja, algumas das transmissões, tá certo? O agente vai adentrar na pele. É por isso que a nossa pele tem que estar íntegra. Quando nós formos ver o ciclo de alguns parasitas, principalmente o cistosoma, aí vocês vão ver que uma determinada fase do ciclo do cistosoma, ele está na água, ele está no caramujo e vai sair do caramujo para o homem. E a entrada é pele. Legal? Beleza? Joia. Na forma ativa também nós temos o tecido conjuntivo. Claro, tecido conjuntivo, todas as vezes que nós chegamos a nível de tecido conjuntivo, é com certeza porque houve um trauma, está uma janela aberta. Tá bom? E nas mucosas, mucosa oral, mucosa anal, urogenital, e assim por diante. Então veja que os micro-organismos chegam de uma forma passiva ou ativamente. Legal? Então vamos trabalhar esses pontos que são importantes para o entendimento da parasitologia. Quanto à localização nos hospedeiros, isso aí é bem legal. Interno, endoparasitas. Exemplo,
ó, Etamoeba histolítica, tá certo? Etamoeba histolítica, Giardia duodenalis, tá certo? Trichomonas vaginalis. Então veja aqui, causas doenças diferentes, mas eles estão no hospedeiro. Ó, Trichomonas vaginalis. Isso dá um formigamento na mucosa vaginal, que pode até também ser encontrada na mucosa anal e também dá formigamento, mas em especial vaginal. Tá certo? Eu não conheço o portador de uma vagina com Trichomonas vaginalis que não tenha sintomatologia, secreção, uma secreção um pouco bolhosa, fétida, tá? Formigamento, legal? Beleza? Ó, e com certeza você vai buscar ajuda. Bom, apenas falando sobre a localização. Joia. Mais abaixo nós temos outro exemplo. Asca lumbricoide, vulgo popular lombriga. O asca lumbricoide está aqui, olha que lombrigão bonito, parece até um macarrão, não é verdade? Aquele macarrão grande, então os macarrão grossos, beleza? Pois é, isso aí dá para a gente fazer bastante asca lumbricoide, né? Esse parasita, ele pode se desenvolver tanto no trato gastrointestinal, em especial no duodeno, que ele dá um nó, ou seja, um bolo de lombriga enovelado, tá certo? Que entope o intestino. Não é legal? Pois é. Já pensou a quantidade de lombriga? Mas com certeza, o caboclo que tem muita asca lumbricoide, ele é meio pálido. Ele está anêmico. Aí é onde entra também a hematologia que nós vamos falar. Por quê? Eles vão sugar. Eles vão tirar nas vias metabólicas do indivíduo, seiva para sua sustentação. Então eles vão sugar o indivíduo. Então o indivíduo vai ter que produzir muito alimento para manter a sua grande população de lombriga. Certo? Doença do o jacatatu. Essa aqui, essa lombriguinha. Legal, pessoal? Beleza? Pois é. Asca lumbricoide. Muito bem. Relacionamento entre os seres vivos. Existe positivas ou harmônica. Uma relação positiva ou harmônica é quando justamente há uma interação e, no bom sentido, os dois sobrevivem. Legal? Olha só. Dentro da relação dos seres positivo ou harmônico, nós temos o comensalismo. Associação entre duas espécies, onde uma obtém vantagem sem prejudicar a outra. Não estão vivendo? Tá certo? Então, uma come o resto que a outra deixa. Sobrevive. Isso é o comensalismo. No parasitismo mesmo, não. Um tira proveito. No comensalismo, ele aproveita. Tá certo? E existe
tá? O relacionamento negativo e desarmônico. Aí, neste caso, tá? Ele vai justamente causar doença, que é o parasitismo. Legal, pessoal? Então, você pode ter um parasita no seu trato gastrointestinal que ele está aproveitando apenas o resto da matéria orgânica que ali está. Não te serve mais. Mas para ele é importante, porque você vai dar para ele temperatura ideal para ele sobreviver, você vai dar oxigenação, metabolismo e o resto do alimento. É tudo que ele quer. Agora, na associação negativa, vem o parasitismo. Ele é unilateral. Tá? Então ele vai sugar, é o parasita. Mas nós vimos no começo o conceito de parasita. Aquele indivíduo que vai, né, sugando aos poucos, para que o hospedeiro viva por mais tempo. Legal? Beleza? Jóia. Então, parasitismo unilateral, beleza? Morte do hospedeiro e prejudica, tá? É prejudicial para o parasita. Já expliquei isso aí. A associação existente há muito tempo. Beleza? Por isso que o parasita é inteligente, não mata seu hospedeiro de imediato. O hospedeiro passa a constituir o meio ecológico onde vive o parasita. Claro, eu estou com lombriga. Ecologicamente, o meio onde o parasita está vivendo, tá, é dentro do meu trato gastrointestinal. Então, aqui é o mundo deste agente, deste parasita. É por isso que ele não quer que eu morra de imediato, que eu demore. Porque senão ele morre. Então, parasita é isso. Lembra do conceito. Aquele conceito vai ter pergunta daquele, ou eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. Muito bem. Fatores que contribuem para a existência de doenças parasitárias. Aqui é um problema, né, realmente, eu diria assim, importante, mas que eu tenho certeza que você já ouviu falar, porque, ó, inerente ao hospedeiro, a nós, vamos nos colocar como o figurante mesmo, como a pessoa, porque nós adoecemos. Hoje estamos trabalhando como profissionais, você vai ser profissional da análise clínica, beleza, ou da saúde como um todo, mas nós sabemos que a idade é um fator importante para determinadas doenças. Por isso que diz logo, isso é doença de velho, isso é doença de menino. Tá certo? Por quê? A idade sempre trabalha com essas arestas, essas indicações, porque é mais, vamos dizer assim, susceptível, tá? O indivíduo idoso a determinados parasitas. O indivíduo recém-nascido a determinados parasitas. É por isso que quando encontra giardias, amebias, tá, em criança, nós costumamos dizer é normal. Normal porque não é comum encontrar no adulto. Tá certo? Aí quando nós formos falar de amebas e outros parasitas protozoários, nós vamos ver esse ciclo. Então a idade é muito importante. Então nós sempre perguntamos a idade, não é querendo, tá? Saber se é mais novo ou mais velho, não. A idade é importante para o entendimento fisiológico. Ok? Muito bem. Nutrição. Nutrição é importante. O que é que você come?
Me diz a tua receita diária, a tua, seu cardápio, desculpa, seu cardápio diário, tá? O que é que você come de manhã, meio dia, à noite, uma hipótese, aonde você come, tá? Que eu vou mais ou menos trilhar, fazer um screening dos possíveis agravos que você poderá ter, ou não. Tá? Então, se você é um indivíduo que se nutre de uma forma, vamos dizer assim, não muito higiênica, come qualquer coisa, em qualquer lugar, qualquer, não é? Beleza? Com certeza você tem mais chance de ter parasitose. Nível de resposta imunológica. Como é que você está imunologicamente? Tá certo? Aí aparece, fulano tem imunodeficiência adquirida, AIDS. Então já sabemos que este indivíduo é propício a ter determinados parasitas. Nós vamos ver isso. Só um exemplo, ok? Muito bem. Incoerência de outras doenças, ou seja, eu, por exemplo, sou um indivíduo doce, mas muito doce. Minha mamãe dizia quando eu era um bebezão, tá? Eu era tão doce que ela me beijava tanto que andava comigo no braço, que topava e caía comigo. E agora que eu sou diabético, aí eu sou doce por dentro e por fora. Oh, coisa boa, claro. Então, outras doenças, como por exemplo, diabetes, pacientes transplantados, pacientes imunodeprimidos, hipertensos. Então, são doenças, tá, que podem favorecer aos micro-organismos e ou parasitas. É por isso que nós temos que estar com cuidado, como é que se diz? Estamos preocupados sempre com a nossa saúde. Porque no meu caso, como eu já sou diabético, eu sei que eu estou mais propício a ter determinados agravos, inclusive parasitários. Hábitos. Né? Vai comer, lava as mãos antes? Ou não? Não, eu lavo depois que eu estava com muita fome. Bom, olha, não é hora de... Mas são hábitos, né? Então, hábitos, né? A falta de higiene, de cuidados, etc, etc. Uso de medicamentos. Tem gente que qualquer coisa toma medicamento. Medicamento só deve ser utilizado quando clinicamente for determinado. E para poder se dizer clinicamente está determinada a necessidade de medicamento, você tem que ter a consulta e o exame. Todo mundo é passivo de ter uma verminose, então já vou tomar medicamento para verme. Não. Vá ao médico e faça os exames. Aí sim, quando se detectar o tipo de verme, existe medicamento mais específico. Ok, pessoal? Bom, isso inerente ao hospedeiros. Veja bem, doentes, portadores assintomáticos, não parasitados. Então, se o indivíduo está doente, tem que fazer diagnóstico. Se o indivíduo é um portador assintomático, geralmente você pega esse exame positivo naquelas pesquisas de exames periódicos. Por exemplo, todo trabalhador
por norma, tem que fazer uma vez por ano os exames periódicos. Tá certo? É importante não só para ele, como para a empresa. Aí é onde você descobre alguma coisa. Beleza? Porque você é um portador assintomático. E não parasitados. Tá? Não parasitados. Ou seja, indivíduos sadios. Tá? Então, isso é inerente ao hospedeiro, ao indivíduo. Opa. Bom, vamos lá. Algumas parasitoses intestinais de relevância. Vejamos. Amebias, 10% da população mundial. É muita gente. É muita gente. Giardias. Não é linda, Giardia? Ô, cara, sem vergonha. 200 milhões de pessoas apresentam giardia. Em especial, crianças e pacientes imunodeprimidos. Vamos ver? Mais aqui alguma coisa. Estrongiloidias, causado pelo Strongyloides tecoralis, 3,5 milhões de pessoas. Este verme, é uma larva, toda hora que ela é transparente, está aqui, na ponta da seta, certo? Esse verme, ele causa uma dor epigástrica. Popularmente o pessoal diz, eu estou com uma dor na boca do estômago. Legal? Ele causa uma dor, uma inquietude no paciente tremenda. É muito interessante. E olha, é um verme interessante que não são todos os azóricos ou albendazol, que tiram ele desse trato. Ele já tem um tratamento diferenciado. Daí a importância do exame. E você faz um piscar de olhos, você vai ver. Aqui nós temos as caridias, que é o verme do amarelidão, o jeca-tatu, dá para fazer uma sopa de macarona, legal? Essas lombrigas, 1,2 bilhões de pessoas no mundo, essas lombrigas, elas saem. Tem criança que bota essas lombrigas, normalmente, muitas vezes estão dormindo e elas estão saindo. Olha que situação. Legal, pessoal? Beleza? Vamos embora. Diagnóstico. Parasitológico de fezes, detecção de trofozoítos, é uma fase nos protozoários, nós vamos ver. Cistos, ovos, cistos de protozoário, trofozoítos e cistos de protozoários, ovos, larvas e vermes adultos de helmintos. Então, nos helmintos, nós vamos ver ovos, larvas e vermes. Nos protozoários, trofozoíta e cisto. Anota isso aí, hein? Tá certo? O que é que nós pesquisamos no exame de parasitológico de fezes, quando se trata de protozoário, trofozoítas e cisto. Marca essa resposta que é verdadeira. E se a pergunta for em helmintos, ovos, larvas e vermes adultos, você vai querer errar e não consegue. Eu acredito. Muito bem. Vamos lá. Ainda dentro do diagnóstico de parasitológico de fezes, detecção de trofozoíta e cisto de protozoários, ovos, larvas e vermes adultos. Isso está replicado. Alguns protozoários intestinais. Lembra que eu perguntei a você lá? Cita aí 5.
Giardia lamblia, amebas, Stolithica, Butili, coli, tá certo? Cryptosporídeo, Ciclospora, Isóspora, Balantídeo, coli, Microsporídeos, tá certo? Então, alguns deles. Ciclos biológicos. Eu não vou, apenas hoje é uma aula introdutória, tá? Falar de ciclo, mas aqui tem, tá? No caso da Giardia, tá? A fase trofozoítica e a fase cística. A fase trofozoítica e a fase cística. Tá certo? Só mostrando para vocês. Olha o cisto aqui, ó. Beleza? Isso aqui nós vamos ver, tá? Na próxima aula em métodos. Sistema, ou melhor, a partir da próxima aula. Sistema de esgotamento sanitário e doenças associadas. Ó, olha só. Quais doenças são veiculadas por água? Mas não é qualquer água não, é essa água aqui, hipercontaminada. Esgoto. Esgoto a céu aberto. Falta de saneamento. Aí onde vem aquela relação parasita-hospedeiro. Um hospedeiro como esse, essas duas crianças, com certeza estão vulneráveis, suscetíveis aos parasitas que aí se encontram. Legal, pessoal? Beleza? Vamos embora. Passando mais esgoto. Quais doenças são veiculadas por água? Você não sabe a qualidade dessa água. Ah, ó, sai de um bueiro, sai de outro bueiro. Qual delas é potável? Ou as duas são de esgoto? Bom, o fato é esse. Contaminação de alimento, água contaminada, ingestão, tá, de água e alimentos contaminados. Algumas doenças, principais doenças, diarreia e desinteria, ingestão de água e alimentos contaminados por determinados vírus, bactérias e parasitas. E aqui estão os sintomas: desconforto abdominal, dor, inchaço, legal? Beleza? Cólica, enjoo, múltiplas evacuações, aquela fezes, liquefeita ou mole. Giardias, opa, ingestão de cisto do protozoário por mão suja de fezes levadas à boca ou água e alimentos contaminados. Quem é que mais faz isso? Nossas crianças. Não, mas não vai, a gente coça, não sei aonde, passa a mão na boca, não. Beleza, tá? Tá aí mostrando para vocês, tá? E aqui os sintomas também. Mais doença. Amebias. Ameba. Ingestão de cisto liberado nas fezes de pessoas adoecidas. Que legal, né? Que se assemelha, que se espalha, desculpa, nas águas e vegetais. De novo, aí a amebias pega menino, velho, novo, todo mundo aqui, ó, diarreia e calafrios. Olha aqui, que essa é boa, extossomose, barriga d'água. Extossoma, aquele rio contaminado, que está contaminado por, tem o caramujo, biofalária, e o caramujo tem a cercária, e a cercária sai, tá? E vai, pimba, via pele no homem. Aí não tem idade não, meu. Aqui não tem idade não. Aqui tem os sintomas. Ascaridias, ingestão de ovos, parasitas liberados nas fezes de pessoas adoecidas que se espalham nas águas vegetais. Tudo você pode ver que é água e alimento. Aí, ó, febre, diarreia, náuseas,
bronquite, pneumonia, convulsões, esgotamento físico e mental. Ô, meu pai, tristeza. Pois é, o cara está justamente anêmico. Anêmico. Bom, então eu acho que terminei. Essa foi a primeira intervenção neste bloco, tá certo? Vou tentar fazer o máximo com muito carinho, muito amor, como você já me conhece, tá? E eu espero encontrar vocês na próxima, livre de parasitas. Aí na próxima vamos ver métodos, tá, quantitativos. Beleza? Fui!